Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Ferreira, atualmente presidente da BTO nessa gestão 2022-2023, em nome de toda a diretoria eleita e do conselho, novo conselho formado, e de todos os departamentos e também de comissões da BTO, eu dou as boas-vindas a todos vocês aqui nessa noite para a discussão de um tema de elevada relevância para nós da atividade de transplante no Brasil e no mundo, né? Seguramente o tema mais discutido hoje na atividade de transplante é a aceitação ou não de doadores com PCR positivo para o COVID. Eu precisaria aqui agora de alguns minutos para contextualizar o momento que a gente está vivendo da atividade de transplante no Brasil, quais são as maiores demandas e quais são os maiores problemas que nós temos enfrentados aí nos 2 últimos anos. Seguramente a pandemia do Covid-19 é o maior desafio desde o início da atividade de transplante no mundo. Não é verdade? A gente nunca sofreu algo desse tamanho e que tem impactado o número de transplantes no mundo da forma como foi impactado agora, nesse momento. Então, a BTO, desde o início de 2020, na presidência do professor Huygens Garcia, iniciou esse modelo de discussão que prosperou durante todo o ano de 2020, 2021, onde nós, como sociedade civil organizada, conseguimos, de alguma forma, dividir informações para que a gente pudesse proteger a atividade de transplante no nosso país. Isso se fez dentro de um país que, seguramente, um dos mais acometidos do ponto de vista de pressão do sistema de saúde, né? Uma vez que a gente vive num país em desenvolvimento, a gente sabe também da heterogeneidade, né? da acessibilidade à saúde do nosso país, e, da mesma forma, a atividade de transplante foi impactada no nosso país, de forma bastante heterogênea. Algumas regiões conseguiram proteger essa atividade, outras menos, mas o fato é que o país foi atingido duramente. Hoje a gente vive um momento diferente, né, da atividade de transplante. Tivemos um 2020 ruim, mas dados do RBT, que será publicado em breve, foi pior do que 2020. Então, nós não conseguimos ensaiar uma recuperação no ano de 2021. Se nós não tomarmos agora medidas para proteger a atividade, para que ela possa prosperar com segurança, seguramente também teremos um 2022 muito difícil, deixando os nossos pacientes desassistidos da chance de conseguir um transplante. Então, dessa forma, eu gostaria de apresentar, em primeiro lugar, e agradecer aqui a presença dos nossos membros da COINT, né, a Comissão de Infecção em Transplantes da BTO, aqui pelo menos no meu quadro aqui à esquerda, a doutora Lígia. Doutora Lígia, muito obrigado pela sua presença. Doutora Lígia atualmente coordenando, a Raquel deu lugar agora à Lígia para coordenar essa comissão, que veio, assim, fez um papel fundamental nos últimos 2 anos, que a gente se apoiou muito, né, como associação para tomadas de decisões e condutas. Então, doutora Lígia, boa noite, muito prazer tê-la aqui essa noite e que a gente consiga aí desenvolver uma discussão ampla sobre o tema. Boa noite. Aqui também a Raquel Stucci, que também dispensa a apresentação, teve bastante presente conosco na BTO, nas lives do ano passado, nos webinários, e ajudou muito também na elaboração de documentos, como o que vai ser apresentado aqui essa noite. Boa noite, Raquel, bem-vinda aí à nossa webinar. Olá, Gustavo, boa noite para você, para a Lídia, para o Guilherme, é um prazer estar aqui com todos que estão nos acompanhando nessa discussão hoje. Ok, obrigado. Guilherme, boa noite também, é um prazer tê-lo aqui conosco essa noite. Esperamos aqui ter uma noite bastante produtiva para a discussão do tema.
Muito boa noite, Gustavo. Agradeço pelo convite para participar dessa discussão. Vai ser um prazer estar aqui com a Lígia, com a Raquel e com todos os colegas da BTO que nos assistem. Ok, muito obrigado. Então, já são 19 horas e 35 minutos, com mais de 150 participantes na sala, demonstrando aí o interesse pelo tema. E, Raquel, você vai iniciar conosco aqui a introdução da discussão do assunto. Se você puder aí compartilhar a sua tela, eu acho que a gente pode iniciar. Bom, antes até de... A tela está aí com vocês? Tá, obrigada. Obrigada, gente. Antes até de iniciar, eu gostaria, Gustavo, só de, em nome da COINTE, mas particularmente no meu nome, né, que estive na coordenação nos últimos 4 anos, então, agradecer à BTO, agradecer até nas figuras, né, dos seus coordenadores, o professor Paulo Pego, o professor Wilgens, que nos ajudaram e foram parceiros conosco, e particularmente agora, nesse caminho aqui tão difícil dos últimos 2 anos, para nós tentarmos manter a atividade de transplante, né, garantindo, né, que os nossos pacientes, né, possam ser submetidos ao transplante, que é o que vai lhes dar, né, uma qualidade de vida por um longo tempo, e que isso seja feito com segurança, e nós agradecemos aí todo o apoio que tivemos de vocês ao longo desses 2 anos, e já cumprimento, né, e desejo boa sorte para a Lígia e para o Guilherme. Então a Lígia agora assume a coordenação, e nós continuamos enquanto grupo, claro, todos juntos trabalhando. Rapidamente eu vou falar um pouquinho sobre a situação atual da pandemia e perspectivas, né? O objetivo não é que a gente fique falando tudo que vai acontecer, o que está acontecendo ou não, só para a gente realmente introduzir o assunto. Então vamos ver aqui, olha, que em novembro de 2021, nós tínhamos, né, nesses países, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Brasil, uma situação... Raquel, Oi? Rapidinho. Não passou? Você não passou, parece que você está travada no... Ainda como se não tivesse colocado para apresentar ainda. Tá faltando modo isso. Apresentação. Não, então vou sair, gente. Isso, e recomeçar, talvez. Isso. Ver se está compartilhando a janela correta. Aí, agora sim. Perfeito. Agora sim, mas agora eu que não passo. Não está certo, não. Você não consegue voltar? Não, nem ir, nem voltar. Agora tá foi. Indo. Agora foi. Pronto, foi. Então, bom, estamos aqui, então, qualquer coisa que vocês me avisem, por favor, em novembro, né, do ano passado, onde, no mundo todo, nós estávamos experimentando, apesar da diferença na climática, inverno no hemisfério norte, aqui já desenhando o nosso verão, uma situação com uma redução do número de casos depois, né, da primeira onda, né, que foi com a cepa, né, lá ancestral, depois a alfa, depois nós tivemos aqui uma segunda onda em todos os países, esta onda aqui que já estava se desenhando e tudo melhorando. Isso, então, em novembro de 2021, até que no dia 24 de novembro, nós temos o comunicado da África do Sul, feito pelo Túlio de Oliveira, né, um brasileiro que mora lá, da identificação de uma nova variante que foi reconhecida como uma variante de preocupação, que é a variante Ômicron, que preocupou muito pelo fato de ter mais de 50 mutações. Então, aqui na análise, né, dos coronavírus, nós temos todas as variantes, né, até agora, e vemos a Ômicron, que na verdade, né, a Ômicron, nós temos 2 sublinhagens, aqui inicialmente, né, esteve entre nós no mundo todo a chamada BA.1, e agora aqui está se desenhando e ocupando espaços a BA.2, ainda ambas classificadas como Ômicron, né? E vemos nesses dados aqui, né, do Centro de Genomas aqui, né, da Fiocruz, a evolução dessas variantes desde janeiro de 2020. Né? Então, nós temos lá no comecinho de 2020 a coronavírus ancestral, né, o raiz, que eu costumo dizer. Depois, né, em roxinho, nós temos, em verde, né, nós temos a variante
Gama, que foi a variante, né, lá, que originária, descrita inicialmente em Manaus, depois a Delta, que encontrou uma população nossa vacinada recentemente, não teve grande impacto em número de casos e hospitalizações, mas se tornou dominante, como sabíamos, e no final de dezembro, né, já a Ômicron passou a ser 50%, né, das amostras eram já da variante Ômicron, para janeiro de 2022 ser a Ômicron a predominante, então mais de 90%, né, das amostras analisadas são, então, pela variante Ômicron aqui no país. E o que aconteceu quando nós, com a chegada da variante Ômicron? Então, nós vemos aqui na flechinha está o Brasil, se vocês conseguirem chegar, mas nos outros países, um aumento muito expressivo do número de casos, nunca visto. Vejam como as outras ondas passam a ser marolas, né, quase inexpressivas em relação ao número de casos, mas nós que vivenciamos sabemos muito bem como foi isso, e agora o crescimento exponencial dos casos de Covid-19. E agora, neste quadro que acabou de aparecer, nós vemos o impacto da mortalidade, né, por milhão de pessoas. E vemos que a mortalidade, felizmente, até este momento, que possa ser relacionada à infecção pela Ômicron, ela não tem o mesmo aumento exponencial que nem foi o número de casos. E isso foi observado no mundo todo, o que fez até, né, um discurso muito assim, a Ômicron ela é mais boazinha, ela é menos severa, ela tem menos afinidade pelo trato respiratório inferior, então ela não dá quadros mais graves. Mas será que é isso mesmo? Então, nós temos número de casos e a mortalidade que, felizmente, não acompanhou, mas vamos lembrar que neste espaço de tempo, né, entre a mortalidade, aqui para nós, da Gama, né, na Europa, da variante Alfa, né, e a introdução da Ômicron, nós tivemos a vacinação, né, na maior parte dos países, com maior ou menor adesão e cobertura vacinal. E no Brasil, especificamente, o que nós temos? Né? Aqui estão os números em milhões ao final de 2020, 2021 e depois 2022. Nós vemos agora, no início do ano, essa subida, numa espícula até, né, da variante Ômicron em relação ao número de casos, e vemos que a mortalidade, felizmente também, nem de longe, né, acompanha o aumento de casos e não acompanha também a mortalidade que nós vivenciamos durante o ano de 2021. Iniciamos a vacinação no Brasil de um modo muito vagaroso, todos se lembram, em janeiro de 2021, e no segundo semestre, na verdade, é que aceleramos a vacinação aqui entre nós. E o que nós já sabemos? Esses dados são dos Estados Unidos, então, na linha completa, né, cheia, nós temos um número de casos, também aqui, com todas as variantes, então, no inverno nos Estados Unidos 20 e 21, depois o período da Delta, lá que foi muito impactante, e o período da Ômicron, com uma subida muito grande de casos, mas a mortalidade, que é quase um aumento, né, dos pacientes que foram internados, também um aumento importante. Lembrar que Estados Unidos tem uma adesão à vacinação que fica só ao redor de 60%, com 2 doses, e no rodapé, quase, né, no pezinho deste gráfico, em tracinho e pontinho, a gente vê a mortalidade, então, que não acompanhou com a chegada da Ômicron. Aqui nos casos do Brasil, esse dado é do último boletim do Ministério da Saúde, nós temos confirmados de Covid neste ano, hospitalizados 28.350 pacientes, esses dados foram até o dia 29 de janeiro, que era o último boletim até ontem. Tivemos, né, a influenza também circulando entre nós, né, fora de época, mas corresponde a 10% dos casos internados, mais uma porcentagem ainda, né, de ou não especificado ou investigação, que deve fazer possivelmente aumentar até os casos relacionados à Covid. E quando a gente analisa dos dados nossos neste ano, a gente pode perceber que a Covid-19, já de uma forma confirmada, responsável por 70% da mortalidade neste início de 4 semanas deste ano, a influenza só 2%, quer dizer, 2%, mais uma porcentagem aí de 25%, 26% de casos que ainda estão sob investigação. E qual foi a idade no nosso país neste ano mais impactada na mortalidade? Sem dúvida nenhuma, foram os idosos.
E vamos lembrar que nós temos nossos idosos com uma boa cobertura vacinal, né? Acima de 80% da população idosa, e os idosos também já fizeram, né, uma dose adicional, a terceira dose, mas nós sabemos que os nossos idosos já fizeram esta dose adicional no intervalo de 4 a 5 meses, que é quando a gente começa a ter uma queda também da efetividade, da eficácia da vacina. Então, o que hoje nós sabemos da Ômicron? Que sim, ela se transmite muito mais facilmente do que todas as outras variantes até então, e a sublinhagem, né, a BA.2, ainda se transmite ainda mais facilmente do que a BA.1. A Ômicron, ela dá um quadro, né, responsável de menor gravidade, mas isso é verdade em vacinados, e aqui em vacinados com 3 doses, então o esquema básico para enfrentar formas graves da Ômicron é de 3 doses para todos. Sabemos que isso acontece, a necessidade de 3 doses, porque há um escape vacinal com a Ômicron, então a quantidade de anticorpos produzidos com 2 doses da vacina não é suficiente, mas passa a ser suficiente com a terceira dose, né? Bom, mas se a Ômicron é mais boazinha e tudo, aqui é só um recorte, né? Todos nós vimos os nossos hospitais, né, lotados novamente de pacientes internados e pacientes tanto na enfermaria quanto na UTI, vimos... e com isso reflexo até na atividade de transplante. Por que isso acontece? Acontece porque nós temos uma cobertura vacinal, apesar de nós termos avançado, uma cobertura vacinal aqui no Brasil, e vamos ver que aqui são os países da América Latina, né, da América do Sul, o Brasil está ali na média, né? Média quase que repete de ano. Tá? Então, nós estamos aí com 70% de população com 2 doses, que sabemos que 70% é pouco. Eu tenho 30% de pessoas que não vacinaram, não completaram a vacinação. E essas 30% de pessoas, né, são as pessoas de uma forma mais preponderante que estão internando, se somando aos imunodeprimidos e os nossos já transplantados, que também tem onde a vacina tem uma eficácia menor. E quando a gente vai ver qual a adesão ou de pessoas já com um esquema completo de 3 doses no Brasil, então a nossa porcentagem é ainda menor, e isso explica, né, este aumento de pacientes internados com formas graves de doença, que são aqueles que, ou os imunossuprimidos de uma maneira geral, mas particularmente os transplantados de órgãos sólidos e particularmente os transplantados renais, mas também aqueles que não completaram a sua vacinação com as 3 doses. E vemos que este cenário, né, de internado com doses vacinação incompleta, ele se repete no mundo todo. Então, aqui à nossa esquerda, a gente vê que a coluna maior é na admissão em unidade de terapia intensiva, né, ela é muito maior entre os não vacinados do que com aqueles vacinados com booster, né? Aqui a gente faz uma diferenciação em relação às faixas etárias, e a mortalidade também, né? Ela é maior entre os não vacinados e entre os vacinados, particularmente com 3 doses, aqueles que têm acima de 65 anos, porque nós temos a imunossenescência, né? Uma resposta subótima nos idosos para todas as vacinas de uma maneira geral. Aqui é uma maneira esquemática da gente mostrar aquele discurso, mas vacinado também interna e está internado, e quando a gente olha aqui na direita, a gente vê muito bem, quer dizer, eu tenho um mar de pessoas vacinadas e um pequeno grupo, são os idosos e imunodeprimidos, que acabam internando, e os não vacinados compreendem a maior parte. Aqui também é muito fácil a gente ver isso, então as 2 linhas, a linha de cima, né, na cor cobre, são os não vacinados, então o risco de hospitalização em todas as idades nos Estados Unidos, aí é de acordo com o seu status vacinal. Temos dados no Brasil? Temos. Este aqui é um dado do município do Rio de Janeiro, que mostra também, né, tanto para internação como para óbitos por Covid, por status vacinal, que os não vacinados têm um risco muito maior, né, de internação, tanto entre idosos como entre aqueles entre 12 e 59 anos, de hospitalização e de morte também.
O CDC, né, traz esse dado já, né, compilado, então que as pessoas não vacinadas têm 16 vezes mais chance, né, de ter formas graves da doença, de serem hospitalizados, e isso se repete em todas as idades, esse risco maior de hospitalização entre os não vacinados. Então, como que a gente consegue reduzir a chance de morrer em 99%, né, de morrer pela Covid em 99%, é vacinando com as 3 doses. E quais são as nossas perspectivas agora, né, acelerando a vacinação? Bom, primeiro nós temos, infelizmente, agora os dados, né, que começam a ser publicados e já com análise mais completa da síndrome pós-Covid, então o aumento, né, de problemas cardiovasculares associados à infecção da Covid, mas uma infecção tardia, a Covid longa ou pós-Covid. Aqui, à nossa direita, também uma publicação do Financial Times, falando, né, quer dizer, o absenteísmo no Reino Unido pós-Covid é um dos problemas mais sérios que o Reino Unido vem enfrentando agora, né, das pessoas que tiveram Covid, independente de Covid leve ou Covid grave, e isso se reflete também nas crianças. Quer dizer, o Reino Unido, numa estatística recente, né, mais de 20 mil crianças estão sendo acompanhadas há mais de um ano, outros intervalos menores, mas há mais de um ano, com sintomas pós-Covid, necessitando aí de um acompanhamento de várias especialidades para que as crianças possam ter uma qualidade de vida melhor. Então, quais são as perspectivas aqui, né, da Covid, né, para este ano ou para o ano que vem? Nós podemos ter uma perspectiva muito sombria, com o aparecimento de novas variantes, e novas variantes que sejam ainda mais transmissíveis, que provoquem quadros ainda mais graves, variantes que fujam, né, da proteção induzida pelas vacinas, e podemos ter um cenário onde nós não tenhamos vacinas, né, com uma eficácia maior e com uma duração menor. Mas podemos também ter um cenário mais otimista, onde, apesar de novas variantes, essas variantes, né, elas terão uma menor capacidade de transmissão, uma menor capacidade de produzir doença grave, elas não serão resistentes, vamos dizer assim, às vacinas. Teremos novas vacinas que protejam esses que respondem mal, os idosos, os imunossuprimidos, vacinas que tenham um maior tempo de proteção, com um número menor até de doses, e que sejam aí para todos os coronavírus. Este é o próximo passo. E passaremos a conviver daí, né, com o que hoje nós chamamos, né, como a Covid fosse endêmica, como tem acontecido em vários países da Europa, já adotando esta postura. Que cenário nós teremos, mais sombrio ou um cenário mais esperançoso, só o tempo nos dirá. Claro que a vacinação vai auxiliar muito para que o último cenário, né, cheio de esperança, é que seja o cenário que a gente possa conviver agora no futuro breve. Eu agradeço, era só essa introdução que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado, Raquel, foi sensacional essa atualização que você acaba de apresentar a todos nós aqui sobre a situação da Covid, não só no mundo, como no nosso país também. E para contextualizar o momento que a gente faz esse webinar aqui, o que nós da BTO captamos assim nesse mês de janeiro, principalmente, que esse número de casos acabou também positivando os nossos possíveis doadores, sejam eles com sintomas ou até mesmo sem sintoma, na sua grande maioria, acabou impactando na doação de órgãos nesse mês de janeiro. Ainda não temos dados oficiais para dividir com vocês do mês de janeiro, mas em conversa com várias centrais estaduais, a gente percebe que esse foi o mês com o maior número de negativas para doação relacionados ao PCR positivo para a Covid. Então, é nesse contexto que eu convido a doutora Lígia para saber se a utilização de doadores com Covid positivo, ela é possível ou não dentro do transplante de órgãos sólidos e tecidos no nosso país. Obrigado, Lígia, por favor.
Obrigado, Gustavo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje discutindo esse tema tão importante. Eu acho que, em primeiro lugar, eu gostaria, em meu nome e certamente no nome da COINTE e de todos, agradecer a Raquel e assim a brilhante liderança que ela teve aí nos últimos 4 anos, com 2 anos de pandemia, que eu tenho certeza que foram de muito trabalho para todos nós, mas que a Raquel aí conduziu o trabalho desse grupo de infecção em transplante brilhantemente. Então, eu agradeço e espero que a gente assim continue esse trabalho de apoio à atividade do transplante e a BTO, que é tão importante. E nesse contexto, acho que está sendo assim, muito importante essa discussão das recomendações de avaliação e aceite do doador na pandemia da Covid. E me coube trazer o que a gente tem na literatura e o que né, vem acontecendo. Desde o início da pandemia, existe uma preocupação muito grande do uso de doadores nesse período, pelo risco potencial de transmissão do vírus pelo órgão, pelo risco de contaminação de doadores com infecção para as equipes envolvidas na captação e no transplante, o próprio impacto do uso de um órgão, de um doador com infecção na sobrevida desse órgão e do receptor, muitas dúvidas em relação ao manejo desse receptor, se ele recebe um órgão de um doador infectado, o cuidado do isolamento no pós-transplante, a manutenção, a imunossupressão desse receptor, as drogas que a gente precisa usar ou precisaria usar nesse pós-transplante, inclusive para nós passa pelo acesso à droga, né? Drogas hoje disponíveis, antiviral e anticorpos monoclonais. Então, assim como o mundo todo de uma forma geral, essa é a nossa nota técnica de 2020, que coloca que qualquer doador com Covid confirmado ou o achado de um PCR para SARS-CoV-2 positivo numa amostra respiratória seja uma contraindicação absoluta de aceite desse doador. E, de fato, é uma preocupação de um vírus que a gente sabe que não é só um vírus de vias aéreas, é um vírus que o receptor, o AC2 celular, está presente em inúmeros órgãos e tecidos, e é um vírus que também causa uma infecção sistêmica com potencial de infecção de vários órgãos. Porém, muito difícil, às vezes, achar o vírus viável nesses órgãos. De qualquer maneira, é uma doença que causa injúria renal, injúria hepática, miocardite, e a gente sabe que o acometimento é multifatorial, não só pela ação direta do vírus, mas também existe a preocupação da qualidade desse órgão que seria utilizado. Então, a discussão do aceite ou não de um doador com infecção e com a doença, com Covid, vem sendo feita desde o início da pandemia. Os argumentos contra o uso desse doador o vírus encontrado em sangue, fezes e urina, vírus viável encontrado em fezes e urina, já tem documentação disso, o vírus detectado no pulmão e outros tecidos, com a dificuldade de identificar vírus viável nos tecidos, e sabemos que muitas vezes quadros leves ou ausência de sintomas e distúrbios laboratoriais não exclui a possibilidade daquele órgão estar acometido no momento da Covid. A viremia do SARS-CoV-2 é baixa nos pacientes com Covid, mas ela é presente principalmente de acordo com a gravidade, maior presença nos pacientes hospitalizados, aí 20% nesse trabalho bem recente publicado esse ano. E vejam que dos 4 pacientes críticos, todos tinham viremia presente. Por outro lado, a favor de aceitar um órgão de um doador positivo, vem a evidência de que provavelmente esse vírus não seja viável em órgãos e tecidos, como eu comentei há pouco. E, portanto, não há evidência de que esse vírus possa ser transmitido. De fato, até o momento, o uso inadvertido de doadores com Covid não resultou em transmissão do vírus por vias de órgãos, tecidos e células, exceto o transplante de pulmão. E
também tem se levado a uma considerável perda de órgãos baseado no critério de exclusão de doadores assintomáticos com teste positivo. Essa é uma revisão que eu trago para ficar aí como uma referência para todos, que é uma revisão bem boa de todas as evidências que a gente tem dos vírus encontrados nos diferentes tecidos e secreções, fluidos corporais, e de fato a detecção do vírus viável nesses tecidos e fluidos é muito discutida. Os dados ainda são inconclusíveis para se pensar em vírus viável fora do tecido pulmonar, exceto urina e fezes, que realmente já tem maior documentação. E a gente não tem também, até o momento, nenhum caso de transmissão do SARS-CoV-2 por transfusão sanguínea. Esse é um estudo na França, inclusive, numa época em que não tinha o teste de PCR em secreção respiratória feita de rotina, e eles mostram que mesmo pacientes que tiveram a detecção do PCR em nasofaringe não tinham baixa viremia, mas não tinham vírus viável, todos com cultura de células negativa, e a viremia era muito baixa. Diante de toda esses meses de pandemia, as experiências com o uso de doador com Covid, ela foi se acumulando, com diferentes cenários de doadores e receptores. Então, a gente tem doadores pós-Covid, com PCR negativo, a gente tem experiência com doadores pós-Covid, com PCR persistentemente positivo, tanto para receptores que tiveram Covid ou que estão com Covid, como para receptores sem Covid. A gente tem experiência de doadores falecidos com Covid que foram a óbito por causas não relacionadas, que foram as primeiras experiências, mas hoje a gente também tem relato de doadores falecidos com causa relacionada a Covid, por falência pulmonar, e a experiência com doadores vivos pós-Covid, doadores vivos que desenvolveram Covid poucos dias após a doação. É um cenário bastante heterogêneo, com poucos casos em cada situação, mas todos eles documentado a ausência de transmissão do vírus pelo transplante, exceto o pulmão. Então, vamos começar pelo doador falecido com história prévia de Covid, o óbito não relacionado à Covid e PCR negativo. Essa é uma experiência com 6 doadores com Covid prévia, 38 dias a 4 meses antes da doação. Eles tinham causa da morte, outra causa não relacionada à Covid, PCR negativo, os receptores todos não tinham sido vacinados, foram aceitos. Nessa época foi feita uma terapia pré-emptiva com antiviral e anticorpo monoclonal, um paciente também recebeu plasma convalescente e não teve nenhum caso de transmissão. E como que é, então, a experiência com doador falecido, com história prévia de Covid, mas persistentemente PCR positivo? Sem dúvida, esse é o cenário mais frequente que a gente tem visto. Essa experiência em transplante de órgão sólido não pulmão, também sem relato de transmissão. Ela é baseada em relatos de casos e pequenas séries de casos. A grande maioria, os doadores têm o óbito por outra causa, mas também tem alguns casos, como eu referi, que o óbito foi pela Covid. A maioria dos receptores não tem Covid no momento do transplante. Alguns desses receptores já tiveram Covid, alguns têm vacina, outros não têm, diferentes esquemas, parcialmente vacinados, não vacinados, completamente vacinados. Alguns receberam terapia pré-emptiva com antiviral, alguns com anticorpos monoclonais, mas vários não receberam nenhuma terapia pré-emptiva. Então, eu vou tentar resumir mais ou menos tudo isso. A primeira experiência que teve de um caso de um transplante hepático com doador positivo para um receptor
positivo foi essa daqui. O receptor tinha sido listado, acho que não apareceu um quadrinho. O receptor tinha sido listado em novembro de 2020, 5 dias depois, num exame de rotina, tinha um PCR de COVID positivo, foi até retirado em lista, mas foi piorando as condições clínicas e ele acabou sendo reativado com MELD até maior e submetido a transplante. E para esse transplante foi utilizado um doador com PCR positivo, detectado inclusive no lavado, em vias aéreas inferiores. Vejam que esse CT é um CT intermediário, esse CT é o número de ciclos que eu preciso num teste de PCR. Quanto mais ciclos eu preciso, menos vírus eu tenho. Se eu tenho poucos ciclos e já detecto o vírus, é porque tem muito vírus. CT de 24, 27 é um CT intermediário. E esse paciente evoluiu muito bem, ele teve alta da UTI, ele só negativou o PCR dele, que já vinha positivo desde o pré-transplante com 30 dias, mas evoluiu sem intercorrências. A partir daí, vieram vários relatos de casos de doadores positivos, para a grande maioria receptores negativos. Esses doadores eram achados de PCR positivo, na grande maioria. Alguns doadores tinham sintomas, como esse da coluna 2 e esse da última coluna. O da última coluna, inclusive, tinha uma pneumonia. A grande maioria foi com termo de consentimento, o doador era sabidamente positivo. Este aqui, o primeiro caso, foi inadvertido, porque o resultado só chegou 2 horas depois do transplante. Os receptores, basicamente nenhum tinha vacina completa, tinha aqui o transplante hepático com 2 doses, mas não é o esquema primário do imunodeprimido de 3 doses. A história de Covid muito variado, a imunossupressão variada, mas chamando a atenção que vários casos foi mantido a imunossupressão usual, que para o rim significa, em grande parte das vezes, o uso da timoglobulina, e a maioria dos casos não usou nenhuma terapia pré-emptiva, mas tiveram grupos que usaram antiviral e anticorpo monoclonal. Acho que eu fui... Perdão. A partir daí, a gente tem 3 coortes que eu vou mostrar melhor. A primeira coorte é essa da Christine Koval, de Cleveland, com 10 transplantes renais. São 5 doadores para 10 receptores de rim, os doadores com COVID e os receptores não COVID. Os doadores têm SWAB positivo, as amostras de vias aéreas inferiores negativas, as tomografias de tórax pode ter ou não ter infiltrado pulmonar e todos assinaram o termo de consentimento. E vejam que foi tudo bem. Esses são os doadores dos 10 receptores, todas as causas de óbito não relacionada à COVID, conta que a história da vacinação, a história da indução, vejam que é bastante variável, chamando a atenção que ninguém evoluiu com sintoma de COVID e que a função renal evoluiu muito bem com um segmento de até 12 semanas do transplante. Essa é a coorte de transplante hepático, é uma coorte de um estudo multicêntrico da Itália, que de novembro a fevereiro eles mudaram a política deles e passaram a aceitar doadores positivos sob determinadas condições. Esses doadores falecidos, 10, foram para 5 receptores sem COVID e 5 receptores com COVID. Em média, esses receptores tinham 46 dias do primeiro teste positivo, mas tiveram transplante com receptores até 22 dias, após o diagnóstico de COVID. Todos os doadores PCR positivo. Eles conseguiram fazer biópsia do enxerto hepático em 9 casos, todos com PCR negativo,
todos os pacientes assinaram o termo de consentimento. Chamando atenção aqui, então, de novo, nessas duas coortes, essa segunda do transplante hepático, a causa de óbito não foi COVID. Antes da recuperação, então, aqueles casos que tinham COVID, 4 tinham pneumonia, era uma COVID com manifestação importante, e eles tinham tanto positivo no PCR nas vias aéreas superiores, no suave nasal, como no lavado broncoalveolar. E na recuperação, eles também, no dia do explante, eles tinham PCR positivo. Gostaria de chamar a atenção disso. Eles fizeram, inclusive, a sorologia dos doadores e 7 dos 8 doadores tiveram sorologia negativa, como uma curiosidade eu coloco aqui. Dos receptores, então, a gente tinha dos 5 receptores com COVID hospitalizados, um inclusive com ventilação mecânica, tá? E esses receptores, um deles tinha o PCR positivo. Então, eu trago aqui para a gente ver os diferentes cenários da experiência. E, por último, essa coorte norte-americana da Mayo Clinic, mais recente agora, de abril a outubro, pegando, inclusive, parte aqui da Delta, da onda Delta, como a Raquel comentou. Todos assinaram um termo de conhecimento. Um caso tinha o teste positivo do doador do dia do óbito, ele só foi disponível 9 dias após o transplante, e 4 casos o resultado do teste positivo era conhecido no dia do transplante. Esses são os casos. De novo, as causas de óbito do doador, todas não relacionadas à COVID, embora um dos doadores tinha pneumonia por COVID entubado, como eu comentei. E aqui, os receptores, diferentes histórias vacinais, então, a vacinação não foi um critério para aceitar ou não esse candidato para o transplante, nem foi um critério para o doador, nem para o candidato. Alguns tinham infecção prévia por COVID, um só, aliás, com 11 meses antes. Todos os outros não tinham infecção prévia por COVID, e esse grupo optou por fazer uso de antiviral ou anticorpo monoclonal. Um deles, inclusive, fez plasma também. Tá? A grande maioria, 3, né, fizeram biópsia hepática com pesquisa de PCR no tecido negativo, e a indução variou aí, mas receberam alentuzumab, basiliximab e o órgão funcionando até 90 dias de seguimento. Também essa experiência com transplante de órgão sólido, doador falecido por pneumonia por COVID. A gente teve essa experiência relatada de um doador que foi a óbito por lesão pulmonar terminal em tratamento com esteroide, ventilação mecânica e ECMO. Foi a óbito morte encefálica no 4º dia de ECMO. Tinham vários exames negativos de PCR, mas que foi, então, aceito o rim para 2 pacientes, um paciente de 14 anos, um paciente de 48 anos, e eles foram muito bem. E este outro, que além de ter o óbito por COVID, ele teve um PCR positivo no lavado 3 dias antes da captação. O receptor era de um transplante hepático com 2 doses de Pfizer, ele evoluiu bem também. E qual é a experiência com doadores vivos? Então, a gente tem com doadores vivos 2 cenários. O doador vivo pós-Covid, essa é uma experiência de um serviço da Índia, com 31 doadores vivos pós-Covid, grande maioria assintomática, que foi manejado por via ambulatorial, todos com PCR negativo, e esses transplantes todos ocorreram muito bem. Nessa figura, eles mostram o tempo de PCR negativo, que são as barras em verde, em relação ao transplante. Então, a duração do PCR positivo de 24 dias, do primeiro PCR
negativo até liberar para o transplante variou de 4 a 77 dias, isso para doador vivo. E essa é a experiência de 3 situações dos doadores vivos que desenvolveram Covid logo após terem doado o órgão. Então, uma experiência da Coreia, uma experiência dos Estados Unidos, 2 experiências dos Estados Unidos. Nenhum caso de transmissão. Gostaria de chamar a atenção para o caso da coluna do meio, do Lagana, que era uma criança de 6 meses de idade com atresia biliar, e que essa criança também desenvolveu sintomas de Covid no 4º dia, mas que a equipe, na investigação, excluiu a possibilidade de transmissão pelo doador, e provavelmente essa criança, inclusive, transplantou no período de incubação de Covid, provavelmente é adquirido pela mãe na transmissão usual respiratória pré-transplante. E qual é a experiência de transplante com pulmão? Com pulmão é completamente diferente, inclusive a gente tem 2 casos de transmissão para receptor documentado, e um desses casos também uma transmissão para o profissional de saúde. O primeiro caso reportado foi este caso aqui, é um caso que o doador era PCR negativo na avaliação, o receptor era uma paciente mulher com DPOC, que foi submetida a um transplante pulmonar bilateral, e aí se descobriu no lavado do doador o PCR positivo. Esse receptor evoluiu com positividade no lavado pulmonar. Vejam o CT, eu não sei se vocês se recordam, no outro caso era 24, 27, eu falei, isso é um CT moderado, esse é um CT baixíssimo, de 8,9. Significa muita quantidade de vírus. E esse BOL foi testado após o resultado do receptor. Esse receptor fez o diagnóstico primeiro e depois foram atrás do doador. Ainda teve um cirurgião que se contaminou, e eles chamam a atenção para essa equipe que não estava fazendo uso de máscara N95. Esse receptor evoluiu a óbito a despeito de terapia antiviral e plasma convalescente, e outros órgãos não foram doados desse mesmo doador. O segundo caso que a gente tem de transmissão em pulmão é um doador que morreu de overdose, sem sintomas sugestivos de Covid, do Canadá. O PCR era negativo do SWAB, átomo normal, e foi aceito, e na verdade esse doador era um doador positivo. O receptor era um transplante de pulmão duplo, chegou a receber 2 cursos de Remdesivir, seguia em ventilação mecânica com 25 dias do transplante no momento da publicação desse relato. Então, vejam aqui, no dia -1 negativo, no dia 0 negativo, né? No lavado brônquico, eles fizeram dois momentos o PCR, no segundo lavado brônquico veio esse PCR positivo. Esse receptor segue positivo no D1, segue positivo no D4, segue positivo no D14, quando ele faz, inclusive, o segundo curso de terapêutica. Não houve transmissão para os receptores de rim e fígado, aceitos do mesmo doador, e não houve transmissão, nesse caso, para nenhum profissional de saúde. Diante disso, para pulmão é muito importante, isso não muda, pelo menos um teste de PCR COVID negativo em secreção de vias aéreas inferiores preferencialmente, lembrando que é muito importante para quem faz transplante de pulmão, que poucos métodos de PCR de COVID são validados para amostra respiratória inferior, e a tomografia sem evidência de infecção pulmonar. Em transplante
de intestino, a gente não tem nenhuma experiência. Esse é um relato muito interessante do grupo de Miami, que trabalha com transplante de intestino. A preocupação nesse tipo de transplante seria tanto a presença de vírus viável nas fezes, como a presença de vírus no próprio tecido do trato gastrointestinal. A transmissão fecal-oral, inclusive de SARS-CoV-2, é uma transmissão possível, e a intensidade de imunossupressão desses pacientes, que talvez aí dos órgãos sólidos seja a maior intensidade de imunossupressão. Dessa forma, esse grupo traz uma discussão bastante interessante e se posiciona de manter o não aceite de doadores com PCR positivo de secreções respiratórias para o transplante de intestino, e eles ainda vão além, que é uma discussão que eu acho que a gente não cabe nesse momento e que ninguém está fazendo, mas até de se considerar para eventualmente liberar um paciente com PCR positivo em vias aéreas, ter a certeza que ele não está eliminando o vírus pelas fezes. Então, a mensagem final, eu diria que o risco preciso de transmissão pelo transplante de doador PCR positivo para COVID permanece desconhecido. Dos dados limitados na literatura, eles suportam o uso de doadores PCR positivo para transplante de coração, de rim e de fígado, de candidatos para candidatos não COVID, sem nenhuma evidência de transmissão e, muito importante, sem ainda percepção de um impacto negativo na sobrevida do enxerto e do paciente, embora esse monitoramento tenha que ser ampliado em termos de tamanho de amostra e de tempo. Diante da falta de evidência dessa transmissão por via hematogênica, tecidos e órgãos, a indicação do uso de profilaxia ou tratamento pré-emptivo pós-transplante parece não ser justificada, essa vem sendo a tendência dos grupos. As decisões de transplante devem sempre considerar o risco de transmissão desconhecido, que é um risco teórico, mas não zero, com o risco de mortalidade do candidato enquanto aguarda o transplante, e sem dúvida o acompanhamento desses receptores que recebem órgãos de doadores positivos é fundamental. Então, gostaria de terminar minha fala aqui, e a gente pode prosseguir. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Lígia. Foi, assim, sensacional aí essa revisão da literatura, o que tem aí de mais recente para a gente poder discutir o tema dessa relevância. Nós estamos com mais de 260 pessoas na sala agora, então, assim, mesmo quem não puder assistir hoje, a gente vai deixar essa aula gravada no site da BTO para que todos tenham oportunidade de assistir o que foi discutido até agora. Então, mais uma vez agora, contextualizando de toda essa informação que a Lígia passou, que a Raquel introduziu no início, nós da BTO, a diretoria, junto com o conselho, vimos a importância de uma ação para que a gente pudesse discutir junto com o Ministério da Saúde, o Sistema Nacional de Transplante, a discussão da doação com PCR positivo. Então, acionamos a COINT, no nome da Lígia agora coordenando, e ela, junto com toda a comissão, vocês são em 5 membros, e eles redigiram um documento que a partir de agora já está disponível no site da BTO. Quem tiver interesse de ler o documento, que o Dr. Guilherme vai agora apresentar e colocar para discussão. Esse documento foi entregue em mãos, na semana passada, por mim, no Ministério da Saúde, no Sistema Nacional de Transplante, na mão do atual coordenador do Sistema Nacional de Transplante, o Marcelo, junto com a Maíra, do DAET, e a Patrícia, numa reunião presencial. Nós, então, dessa forma, fizemos uma sugestão de colocação do tema para que a gente tenha uma nova nota técnica discutindo o assunto. Lígia, antes que eu me esqueça, para passar, quando você citou no seu último slide ali os órgãos, você não citou o pâncreas. O pâncreas entra junto com o rim,
entra, né? Sim, sim, Tá desculpa. bom, ok. Tá bom, Desculpa. só para... Marcelo Perosa está na sala, seguramente ele vai querer saber dessa informação. Então, eu agora convido o Guilherme para apresentar o texto que foi enviado ao Sistema Nacional de Transplante. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Gustavo, pelo convite. Boa noite mais uma vez a todos. Vou começar a compartilhar minha apresentação. Bem, então, vamos dar sequência apresentando a proposta de forma resumida. Ela, como já foi dito, foi elaborada pela COINT, sob a coordenação da doutora Lígia Câmara Pierrotti, tendo como integrantes a doutora Raquel Stuck, também, que foi nossa coordenadora nos últimos 4 anos, doutores Edson Abdala, Daniel Wagner dos Santos, Vanessa Clemente, além de mim mesmo. A Lígia já fez uma excelente revisão, que mostra que os dados disponíveis sugerem que, atendidas a algumas condições, a captação dos órgãos pode superar, de pacientes que têm teste positivo para a COVID, pode superar os riscos, especialmente em candidatos em situação de urgência. Contudo, são recomendações. As recomendações que vão ser apresentadas ainda são baseadas numa experiência limitada e temos que ressaltar também que, caso ocorra a transmissão viral, as nossas opções de tratamento antiviral elas são muito restritas, né? As opções aprovadas atualmente não estão disponíveis na rede pública e estão disponíveis de forma limitada na rede privada. A triagem do potencial doador para a COVID-19, ela inclui uma investigação epidemiológica, um levantamento de dados epidemiológicos a respeito da possibilidade de contatos recentes com casos confirmados ou suspeitos de SARS-CoV-2, a investigação clínica para a presença de sintomas da doença, de febre ou de sintomas da doença, e a investigação laboratorial com utilização de testes de PCR para SARS-CoV-2 em amostras de secreção de trato respiratório para transplantes não pulmonares. Bastam amostras de trato respiratório superior, nasofaringe, nasal, orofaringe, mas para transplantes pulmonares é necessário que se tenha uma amostra de trato respiratório inferior. Então, eu iniciarei apresentando diferentes situações que estão propostas, né, que foram analisadas nesse documento que está sendo disponibilizado e qual a conduta sugerida em cada uma dessas situações, iniciando, então, pela avaliação do doador falecido com um teste de triagem positivo e, quando este doador tem sintomas, com início menos de 10 dias antes da data da doação. Nesse caso, se julga que o risco potencial de transmissão viral ainda ultrapassa o benefício do transplante e se recomenda não aceitar qualquer órgão. A segunda situação é quando se tem um potencial doador falecido com teste positivo, mas o início dos seus sintomas se situa entre mais de 10 e menos que 21 dias da data da doação. Nesse caso, é importante considerar a intensidade dos sintomas. Se o indivíduo tem COVID leve, sem hospitalização, sem indicação de oxigênio-terapia e já com resolução dos sintomas, é possível, considera-se ser possível o aceite do órgão, exceto do pulmão, considerando-se aí um risco baixo de transmissão para os órgãos não pulmonares. Por outro lado, se o indivíduo tem um quadro moderado a grave, com hospitalização ou indicação de oxigênio-terapia, ou sem resolução dos sintomas, independentemente da gravidade, no momento atual, a nossa posição é que não se deva aceitar qualquer órgão por haver um risco potencial de transmissão nessa situação.
Quando o indivíduo tem um potencial doador, tem um teste positivo, porém o início dos sintomas se deu há mais de 21 dias e menos que 90 dias da data da doação, o aceite do órgão é considerado como possível, considerando, inclusive, a captação do pulmão em situações de emergência. Isto porque, muito provavelmente, o teste positivo ele tem baixa probabilidade de indicar a presença de vírus viável, de vírus infectante. Com isso, o risco de transmissão seria baixo. No caso específico do transplante de pulmão, o risco é considerado indefinido. Então, melhor dizendo, um risco baixo para os órgãos não pulmonares e um risco indefinido para o transplante de pulmão, que poderia ser considerado, como eu falei, em situações de emergência. Porém, quando o doador tem um teste positivo, tem uma história de doença sintomática, mas isso há mais de 90 dias, deve-se considerar, nesse caso, a possibilidade de reinfecção. Nesse caso, o aceite dos órgãos não pulmonares é possível, considerando-se, ponderando-se, caso a caso, a probabilidade de morte ou de complicação grave no potencial receptor, se ele permanecer em lista de espera. Para transplante de pulmão, esses órgãos não devem ser aceitos. A situação seguinte talvez seja aquela mais frequente no momento atual. O doador falecido com teste de triagem positivo, porém sem história clínica, o que dificulta a interpretação desse teste, se é resultado de uma infecção recente, de uma infecção ocorrida há mais tempo. O risco de transmissão, nesse caso, é indefinido e se considera que o aceite do órgão é possível, exceto não pulmonar, e especialmente em situações onde há urgência do transplante de órgão. Na situação em que o indivíduo, o doador falecido, tem um teste negativo, porém ele tem um diagnóstico laboratorial de infecção assintomática nos últimos 10 dias, considera-se, mais uma vez, que o risco de transmissão é desconhecido e que o aceite de órgãos não pulmonares seja possível. No caso do pulmão, não seria recomendado o aceite do órgão. Mesmo assim, o aceite do órgão ele deve ser considerado para pacientes que necessitam com urgência do transplante. Já para o paciente que tem teste positivo, teste do doador falecido, com teste positivo, porém, teve um diagnóstico de doença sintomática há menos de 10 dias, a recomendação é não aceitar por se entender, neste momento, que o risco potencial de transmissão viral ainda seria considerado. E, finalmente, no caso do transplante com doador falecido, se ele tem um teste negativo, porém ele tem um diagnóstico confirmado de COVID, com sintomas há mais de 10 dias da data da doação e já com resolução dos sintomas, ou apenas um diagnóstico laboratorial de infecção assintomática, também feito há mais de 10 dias, se considera que seja possível aceitar os órgãos, incluindo o pulmão, desde que com um teste RT-PCR também negativo no trato respiratório inferior. Já para o doador falecido, com teste de triagem negativo, porém com uma exposição conhecida nos últimos 10 dias, se considera possível aceitar os órgãos não pulmonares conforme a urgência do transplante.
sempre ponderando os benefícios, né, e os riscos envolvidos nessa decisão. É uma situação também em que o risco de transmissão é indefinido. E, agora, em relação à avaliação do doador vivo. Então, indivíduos, doador vivo, com teste negativo realizado nas últimas 72 horas, sem história prévia de Covid, não há dúvida, deve-se aceitar a doação do órgão. Já no paciente que tem um teste atual negativo, menos de 72 horas, porém ele teve uma história prévia de Covid há menos que 28 dias, a recomendação é que se postergue o procedimento por, no mínimo, 28 dias e, idealmente, 6 semanas, especialmente para aqueles casos em que houve doença moderada grave, com o objetivo de se reduzir a morbidade pós-operatória no doador vivo recentemente infectado. Se esse doador vivo ele tem teste positivo a menos de 72 horas, desculpe, aqui também acho que houve uma inversão no quadro dos diapositivos, seria negativo também com um teste positivo, porém sem história clínica nos últimos 28 dias. Então, nesse caso, também se postergaria o transplante por pelo menos 28 dias. Já quando o indivíduo tem um teste positivo a menos de 72 horas e com história de doença a menos de 28 dias, também se deve postergar por no mínimo 28 dias do início dos seus sintomas a realização do transplante, isso depois da resolução da clínica dos sintomas e, idealmente, mais uma vez, considerar a postergação por até 6 semanas. Já na situação em que o indivíduo tem um teste positivo a menos de 72 horas e, na sua anamnese, ele tem uma história de Covid a mais sintomática, porém a mais de 90 dias, nós devemos considerar a possibilidade de reinfecção. E, nesse caso, o procedimento deve ser postergado por, no mínimo, 28 dias a partir deste último teste positivo. Algumas outras considerações adicionais devem ser feitas. Então, na hipótese de se aceitar a doação do órgão de um doador com COVID positivo, com teste positivo para a COVID-19, deve-se informar o potencial receptor sobre o resultado da avaliação do doador, discutir os potenciais riscos e benefícios associados à aceitação daquele órgão para transplante, esclarecendo ainda sobre a experiência limitada a este respeito, e obter um termo de consentimento livre, esclarecido, específico para esta finalidade. Em relação a isso, a Lígia já elaborou, inclusive, um esboço que deve ser discutido na COINTE e, mais à frente, será encaminhado para avaliação. Nós estamos recomendando que seja estabelecido um sistema de vigilância de todos os receptores que receberem órgão de doadores falecidos com teste de Covid positivo, sob a coordenação da BTO e do SNT, de maneira a que nós possamos ter uma avaliação do resultado do transplante nesses pacientes, se houve algum caso de desenvolvimento de doença com diagnóstico confirmado nas semanas que se seguiram ao transplante, a fim de subsidiar uma eventual revisão dessas recomendações. É importante lembrar que as equipes de profissionais de saúde envolvidas na captação e transplante dos órgãos do doador falecido
com teste de Covid-19 positivo devem seguir as recomendações vigentes de uso de EPI para o atendimento de casos de Covid-19 confirmados. Nos transplantes realizados naquelas situações em que o risco de transmissão é indefinido, né, que foram apontados nas diferentes tabelas apresentadas, nós estamos recomendando que os profissionais envolvidos nos cuidados dos receptores devem seguir o protocolo de suas instituições para o atendimento de pacientes com suspeita de casos de suspeitos de Covid-19 por pelo menos 10 dias, os 10 primeiros dias do pós-operatório. Se, após esse período, o indivíduo não desenvolver doença, os cuidados adotados com o paciente passam a ser as precauções padrão adotadas na instituição para evitar a transmissão cruzada de infecções nosocomiais. Nos transplantes realizados em situação de baixo risco, os profissionais envolvidos no cuidado dos receptores devem seguir as recomendações de precaução padrão, exceto quando houver indicação de adotar medidas adicionais por conta de outros patógenos. Finalmente, a decisão de transplantar ela não deve depender da história de vacinação ou de infecção passada do doador ou do candidato ao transplante. Também não deve levar em consideração a avaliação imunológica para a Covid-19, ou seja, testes de sorologia, seja do doador, seja do candidato a receptor, não se recomendando, assim, que a solicitação de avaliação sorológica para a tomada dessa decisão. Era isso. Muito obrigado pela atenção. Bom, muito obrigado, Guilherme, pela apresentação do documento. Eu gostaria agora de convidar todos os palestrantes aqui, Raquel, se puder voltar aqui conosco também, ali já está presente, para a gente poder discutir o documento que o Guilherme acabou de apresentar para nós aqui, e já surgiram vários questionamentos aqui para nós essa noite. O primeiro deles vem do Departamento de Transplante de Tecidos. A Márcia Salomão questiona sobre o transplante de córnea e tecidos, consequentemente, ele não está nesse documento ainda. A gente tem literatura para validar isso ou ainda é recente para a gente trazer esse tema para discussão? E aí eu coloco na mesa para vocês três discutirem sobre esse tema especificamente. Primeiro, o tecido. Bom, eu posso começando. Essa é uma situação que a gente acha que tem menos experiência, Gustavo, e menos respaldo dos outros grupos. Eu acho que a gente precisa dar uma olhada de como que vai ficar a recomendação também dos outros centros dos outros países. A experiência do órgão sólido com doador positivo é uma experiência que vem sendo construída e que nessa direção a gente tem inclusive a mudança de política na Itália, que foi o país pioneiro, e agora provavelmente a Europa toda vai adotar esse critério, né? Quer dizer, pelo menos parte dos países da Europa, né? no sistema deles de transplante europeu. Porém, até onde a gente acompanhou a discussão, e o Paulo Grossi, que encabeçou toda essa discussão com o órgão sólido lá na Itália, ele não vai mudar para tecido, ele não tem nenhuma recomendação de mudar. Não que eu não acho que possa ser feito ou não, né? Eu acho que a plausibilidade, assim, o racional que a gente usou para órgão muito cabe para o racional do tecido, mas acho que a gente vai ter que aprofundar essa discussão. É sempre
mas eu concordo com a Márcia perfeitamente, acho que é o passo imediato, mas checar e trocar ideia com os outros grupos, o grupo norte-americano, o grupo europeu de tecido, se eles também estão mudando, porque essa segurança acho que a gente teve para órgão, né, que a gente discutiu de vários debates, eu não senti isso com tecido, e na live da ONT da semana passada, alguns de nós estávamos assistindo, o Paulo Grossi, que é o infectologista da Itália, que deu todo esse apoio para o Ministério da Saúde da Itália mudar, ele foi bem enfático em dizer, para tecido a gente não está mudando nada agora, provavelmente por várias questões, até práticas. Ótimo. Obrigado, Lígia. Eu acredito que realmente o documento que foi apresentado, foi o que o Guilherme acabou de discorrer aqui, já está no nosso site da BTO. O professor Luiz está aqui perguntando se nós já temos algum retorno do Ministério da Saúde com relação à apresentação do documento. Ainda essa nota ainda não saiu, também não nos convidaram ainda para discutir junto com eles, caso necessário, a gente está à disposição, né, Lígia, para sentar na mesa junto com o SNT para elaboração da nota técnica, que irá, sem dúvida nenhuma, ajudar no momento que nós estamos vivendo da atividade de transplante e doação de órgãos, não é? Ainda não teve, né? O número aqui de parabéns são enormes pelas apresentações, aqui foi muito boa realmente todas as apresentações, e aqui o Marcelo Perosa, ele parabeniza pela excelente discussão, vários estados com elevado descarte de até 30% com doadores com Covid positivo, impactando gravemente na transplantação, porque o status vacinal do receptor não deve ser levado em conta. Não deveríamos ser mais flexíveis na aceitação de um receptor, já que 3, 4 doses de vacina versus outro subvacinado? Então, aí fica o questionamento sobre a vacinação. Por que a gente não leva em conta o status vacinal do nosso paciente? Eu posso começar, talvez, depois a Lígia e Guilherme complementam. Bom, primeiro que assim, a nossa ideia inicial era até assim, só vai aceitar se tiver vacinação completa, todo mundo, e agora no Brasil, todos acima de 18 anos com 3 doses, mas nós, para uma proteção do receptor, né, apesar de sabermos que isso também não é garantia. Do ponto de vista legal, nós não temos amparo legal no momento, apesar de ser desejo dos infectologistas, de ter esta decisão. Agora, esse questionamento, qual que é o grande problema? Primeiro, nós não fazemos ainda, né, de rotina, pesquisa de anticorpos neutralizantes, né? Isso é feito mais até para pesquisa, para avaliação depois dos trabalhos de eficácia e efetividade vacinal, e os exames feitos, né, de anticorpo neutralizante mesmo, a Lígia depois talvez complemente, que tem mais experiência nessa área, eles não são feitos, são trabalhosos e são muito caros. E outro fator é que nós sabemos que a presença de anticorpo também neutralizante, ele por si, ele não é uma garantia absoluta de que a doença não vá acontecer. O ideal para a prevenção de formas graves da doença, que é o que nos importa, né, também agora, é a avaliação de imunidade celular, que isso a gente faz menos ainda de uma forma rotineira, né? Então, ter vacinação é desejável, mas, né, você achar que a vacinação em si será garantia para você, né, usar um órgão positivo e que isso vai fazer com que você, esse anticorpo consiga, né, neutralizar totalmente ou eliminar totalmente esse vírus, que está, né, ali numa quantidade, às vezes, até maior, vindo, né, pelo transplante, isso a gente não tem, né, nenhuma segurança para isso, por isso que, neste momento, o aceite não se relaciona com vacinação ou não. Perfeito. Só
Só complementando, Gustavo, acho que é isso mesmo, quem que não quer, né, a gente discute muito, né, Raquel, quem que não quer ter, assim, uma regra que vacina tem que fazer e está acabado e resolveria muitos dos nossos problemas, mas, assim, lembrando que a gente não tem respaldo hoje nem para os profissionais de saúde, né, a gente tem profissionais de saúde dentro dos hospitais, trabalhando, às vezes, inclusive com os nossos pacientes não devidamente imunizados, então essa é uma discussão que eu acho que a gente não teria nem como. A nossa preocupação, e que a gente tentou mostrar bem nos trabalhos e discutiu muito na COINTE, Guilherme e Raquel estavam também presentes, a questão de mostrar a segurança que a gente tem, não que a gente queira transplantar quem não esteja imunizado adequadamente, mas a segurança que a gente tem, porque essa experiência ela foi construída, inclusive num período que não tínhamos vacina, então a segurança que a gente tem de proceder ao transplante com doador positivo sem o receptor estar devidamente vacinado. Acho que esse é o ponto, não que é isso que a gente queira, porque depois tem todo o pós-transplante e a exposição dele no hospital, que certamente ninguém tem dúvida que ele vai se beneficiar estando completamente imunizado. Da mesma forma, os antivirais e anticorpos monoclonais, é a experiência construída sem essas medicações, inclusive a falta de respaldo, assim, da justificativa dessas medicações. Acho que é esses os pontos que a gente se preocupou de trazer aqui para vocês. É só para deixar bem claro, né, que a recomendação da COINTE, da BTO, de todos os departamentos é que se vacinem até mesmo antes do transplante, né? O que a gente tem feito no pré-transplante atualmente é a orientação de que todos os pacientes sejam vacinados. Não, aí a discussão de transplantar ou não fica de cada centro transplantador, da condição local, daquele momento que ele está vivendo, se está disposto ou não a colocar o seu paciente exposto ao risco de uma contaminação no pós-transplante imediato. O Marcelo Bruno parabeniza todas as apresentações e gostaria de saber, e aí ele traz uma discussão interessante, que é assim, se naqueles casos com recomendação da utilização de um doador PCR positivo, deveríamos ter o valor do CT. Essa discussão, eu acho que antes dela, o Bruno está indo um pouco além, eu gostaria de trazer um outro problema que é real do nosso país. A realização do PCR tem sido também um problema. Então, a gente tem que trabalhar com a realidade do nosso país. Nem todos os estados ou todas as regiões vão ter o resultado do PCR na velocidade que demanda um protocolo de doação. Na verdade, tem lugares que estão aguardando 48 horas, 72 horas, que está 5 dias para sair um resultado do PCR da Covid. Então, baseado nisso, é muito interessante a gente também apresentar a situação real do país. Não é? A gente tem estados, regiões com uma velocidade muito rápida, fazendo PCR em 3 horas, em 4 horas, mas a gente também tem regiões que não têm acesso ao PCR e quando não tem também o acesso rápido. Isso tem trazido um desconforto para as famílias na espera de um resultado para a decisão de tomar. Então, dessa forma, a gente precisa também alertar as estruturas, né, as centrais estaduais, para se organizarem, buscarem recursos para conseguirem oferecer o resultado do teste do Covid o mais rápido possível. Mas agora eu retomo aí a pergunta do Bruno com relação ao CT, se tem algum valor na doação de órgãos. O valor não está estabelecido. Assim, é plausível que ele, talvez com o crescimento da experiência, a experiência ainda é muito reduzida em relação à captação de órgãos de doadores com teste positivo. É possível, é plausível que haja uma correlação entre o CT, quanto mais baixo o CT, maior carga de vírus, potencialmente um maior risco, mas isso nunca foi estabelecido, isso não está definido. Então, não temos essa resposta no momento. Perfeito. Obrigado, Guilherme. Tem uma pergunta da Jaqueline aqui que está relacionada muito ao receptor. E aí, eu acho que aqui talvez não seja o fórum mais adequado, porque a gente vai focar mais no doador, Jaqueline. Seguramente nós vamos ter outros webinários que já estão sendo organizados para a gente discutir
a relação do risco do receptor. Então, como o nosso tempo é curto, está faltando 7 minutos para terminar, eu vou focar mais nos dados do doador. Você me desculpe. Então, a gente vai ter o momento certo para discutir esse assunto, que ele é muito amplo também, ele caberia outra hora, 1h30 aqui para discutir. O Walter, ele fala sobre os transplantes de tecidos, o transplante de tecidos não é necessário, existe um grande número de doadores, não há urgência no momento, então ele coloca essa posição dele. Várias pessoas parabenizando aqui o evento. A gente pode também, vocês me desculpem que é bastante informação aqui para poder ler. Gustavo, tem uma colocação da Suelen que talvez valha a pena a gente comentar, que ela pergunta sobre a vigilância do receptor que recebe esse doador. E a gente discutiu, porque esse é um tópico que a gente discutiu bastante também, né? Suelen, então, assim, a pergunta é o que a gente faz no receptor que recebe esse órgão? A vigilância, sem dúvida, se tem suspeita de transmissão e sintomas, sem dúvida, investigar, mas será que valeria a pena fazer de rotina, por exemplo, um PCR? Eu acho que isso é muito variável nos relatos de casos que eu trouxe aqui. Alguns serviços fazem, alguns não, alguns fazem com PCR, alguns vão além, e como a Raquel falou, esses serviços têm inclusive imunidade celular e imunidade humoral de ponta e também avaliam, mas todos esses dados não mostram nenhuma transmissão, e a gente deixou então para, talvez, isso não definido, mas é uma questão de orientação de cada instituição, como você falou, do acesso a esses exames. Se o serviço, né, tem acesso fácil ao método de PCR, seria bastante interessante um método talvez semanal para documentação, né, por um período aí de 4 semanas, mas alguns serviços fora fazem essa vigilância de PCR, outros não fazem, por isso que a gente também não definiu. A gente sabe que o acesso aos exames no pós-transplante é muito variável no Brasil. Perfeito, perfeito. Vários comentários aqui. O Joel, de Santa Catarina. Boa noite, Joel. Nos últimos 18 meses, geramos alguns doadores com mais de 4 semanas de evolução com Covid, desde os primeiros sintomas, vários bastante jovens. Não lembro de um único que foi aceito em Santa Catarina ou fora daqui. Seria um indício de que a estratégia sofrerá resistência pela comunidade transplantadora, ou experiência internacional vai ajudar essa questão? Ele está colocando exatamente o que foi discutido aqui, né? Eu acho que essa live vem dar segurança para os centros transplantadores na utilização desses órgãos, né? Uma vez que a gente entende, né, o que está por trás disso, por que foi desenhado esse protocolo, e a apresentação da Lígia foi bastante robusta nesse sentido, vamos ter mais segurança nesse sentido. Mais alguma... Você me permite? Claro, claro. Eu acho até que a constituição de um sistema de vigilância pode ser um fator muito importante nisso. Com o passar do tempo, um acúmulo de experiência, você vier confirmando que realmente o risco é baixo nessas situações que nós estudamos, isso vai nos dar ainda mais segurança, né? Será importante, né? É importante nos dois sentidos. Eventualmente, vai nos apontar a necessidade de revisar alguma das recomendações, mas o que eu até tenho confiança é que vai, na verdade, nos dar mais confiança e mais segurança para aceitar órgãos nessas situações consideradas de menor risco. O Bruno voltou e falou assim, eu acredito que no Brasil inteiro não se está ofertando o órgão ainda positivo, né? Uma vez que a nota técnica impossibilitou esse quadro. Então, o positivo, seguramente, mas eu acredito que o João tenha falado que tem um histórico positivo, e aí o centro transplantador pode ter ficado inseguro aí de receber o histórico, mas o PCR é negativo. São vários comentários, assim, nós estamos aqui já há 1h30, completando agora aqui, foram mais de 270 participantes essa noite. Isso aqui é a reabertura das atividades de live, webinários da ABTO. Eu gostaria de
de lembrar a todos os associados e não associados que, a partir de agora, cada departamento vai organizar as suas lives. Essa aqui é considerada uma live que é uma demanda da diretoria urgente, que precisa ser discutida de forma urgente com a sociedade. A gente vai ter essas webinárias mantidas também às quintas-feiras e às terças e quartas-feiras, as webinárias dos departamentos, onde serão discutidos temas específicos de cada órgão, uma vez que a nossa associação ela tem muitas particularidades, como a gente conseguiu perceber aqui na nossa discussão de hoje à noite, né? Até mesmo o documento separa o pulmão a todo momento, não é verdade? Então, a gente tem as suas especificidades e isso faz com que a gente precise discutir mais profundamente em cada departamento, em cada comissão, a atividade de transplante como um todo. Espero que cada vez durante o ano o tema Covid seja mais raro, né? Nesse momento ele se faz urgente, mas eu espero ver aquela foto da direita que se apresentou, Raquel, no futuro próximo, e não aquela da esquerda. E, mais uma vez, em nome da diretoria, do Conselho, eu agradeço a CONT pela velocidade que foi feito o documento, a qualidade com que esse documento foi redigido e a segurança que isso traz para a nossa sociedade continuar transplantando. Então, parabéns aí mais uma vez, a gente conta com a CONT aí nos próximos anos para a gente discutir tema dessa relevância. Agradeço também a presença aí de todos os participantes nessa noite, que trouxeram aqui o tema para discussão, e seguramente essa apresentação vai estar gravada e vai ficar no site da BTO. E lembrando que o documento já está também disponível para que todos possam ler, as referências estão lá também, né, Lígia? Para que todo mundo possa buscar aí cada vez mais informação e a gente avançar na atividade de transplante a todos. E assim que sair também a nota técnica, nós vamos ler, né, e fazer depois uma discussão crítica propositiva para que a gente possa avançar aí na atividade. Raquel, Lígia, Guilherme, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, em nome da BTO, de todos os membros associados, e a todos, boa noite. Obrigado, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite, Obrigada, obrigada. Gustavo. Tchau, tchau.